Olá, o programa Visão Jurídica hoje fala sobre planejamento tributário com a doutora Gisele Passador Lombardi. A doutora Gisele é advogada e especialista em Direito das Relações Familiares pela UNG e também professora universitária em vários cursos de graduação da Universidade de Guarulhos. Olá, Gisele, é um prazer imenso recebê-la aqui no programa Visão Jurídica. O prazer é meu, eu agradeço o convite. E hoje, então, nós vamos falar sobre planejamento tributário e o nosso telespectador, que é normalmente um público leigo em relação, ao direito, nem todos têm essa formação jurídica. Então, para que a gente possa esclarecer melhor esse assunto de forma não muito técnica, para atender a todos, eu gostaria que você começasse explicando para o nosso telespectador o que é o direito tributário e a importância do direito tributário. Então, a origem do direito tributário, ela remonta a sociedades antigas, em que as pessoas que se beneficiavam por alguns líderes, elas acabavam doando presentes em homenagens. Depois isso foi se desenvolvendo até chegarmos no que nós temos hoje dentro da nossa sociedade. A Constituição Federal, no artigo 1º, ela prevê que o Brasil é uma república federativa, que constitui, através de vários atos, deverá dar a função social para os tributos. Então, qual seria essa função social? Assegurar a saúde, a educação, a alimentação, o lazer. E com isso, nós verificamos que o poder público chama para si a responsabilidade de entregar o bem comum. Como é que ele vai fornecer este bem comum se ele precisa de verbas para isso? Então, se faz necessário uma receita pública, E essa receita, ela vai ser alimentada através do pagamento dos tributos. Então, o direito tributário também, ele prevê uma regra, para o que seria o tributo. O tributo é uma prestação pecuniária compulsória. O que seria isso? É um pagamento obrigatório. Então, o contribuinte, se praticar o ato descrito na lei, deverá incorrer no pagamento do tributo. E isso vai gerar essa obrigatoriedade, uma relação aí entre as partes, Nós vamos ter as duas partes estabelecidas, o poder público no direito de arrecadar o tributo e o contribuinte com a obrigação de realizar o pagamento. Então, nós sempre ouvimos falar, e as pessoas reclamam muito, que a carga tributária é muito alta. Isso procede? Então, é um mito, se dizer que a carga tributária é alta. Realmente, ela é alta em relação à contrapartida que nós temos do poder público. Mas ela não é tão alta assim. Foram feitas algumas pesquisas entre 178 países, o Brasil fica em 32º lugar. O problema é que ela também é mal direcionada, E, na verdade, a dificuldade se dá em relação à estrutura do nosso planejamento, dos nossos tributos, da nossa arrecadação tributária. Essa estrutura, ela é baseada nos tributos indiretos, que são aqueles que nós pagamos com base nos produtos e nos serviços. E é pouco tributado a renda. Então, isso acaba trazendo bastante desigualdade perante a sociedade, porque a mesma coisa que um milionário, o mesmo ICMS que um milionário paga, por exemplo, sobre uma geladeira, sobre uma pasta de dente, também vai pagar uma pessoa de baixa renda e acaba se tornando algo injusto. E, além disso, o assalariado normalmente não consegue guardar muito do seu dinheiro. Então, a renda, além dele pagar tributos sobre a renda, também gera um problema porque ele utiliza toda a renda para consumo. Então, ele paga duas vezes. Ele paga tanto tributo sobre a renda como os tributos indiretos. Além de ser mal direcionada, também mal administrado, Mal administrado. Valor. Nós sabemos, quanto as pessoas reclamam com esses desvios todos, não é? Então, isso realmente acaba dando aquela impressão de que a carga tributária é muito alta. É alta. Realmente. Quando, na verdade, é mal aproveitada, mal distribuída também, Chame a atenção, dos nossos administradores aí. Bom, existem meios para o contribuinte, lícitos, obviamente, meios para o contribuinte pagar menos tributos? Sim,
Existem. Isso é importante, né, telespectador? Então, apesar de ser bastante complexa a nossa legislação, nós temos muitas leis, instruções normativas, regulamentos, nós temos dezenas de tributos, dezenas de obrigações acessórias com arrecadação. Isso tudo se torna muito complexo, principalmente para aqueles que têm que operar aí com as declarações, né, as rotinas de arrecadação dos tributos. Então, as empresas, as sociedades empresárias, elas estão buscando meios, através de profissionais qualificados, para que possam ser realizados planejamentos tributários. Então, para isso são necessários, além de profissionais especializados, também se faz necessário que as pessoas compreendam a lei e tenham tempo realmente para poder se utilizar. Então, o planejamento tributário é algo lícito. E ele é preventivo, acontece anteriormente. Então, se você encontrar brechas na própria legislação ou situações em que a lei não te proíba, você pode se utilizar e vai gerar um melhor aproveitamento dos seus valores. Então, o objetivo do planejamento tributário é evitar, postergar ou até diminuir a arrecadação de tributos. Então, uma pessoa que está antenada a essas informações, tanto pessoas físicas e principalmente as pessoas jurídicas, conseguem ter uma grande vantagem nessas situações. Muito interessante, porque as pessoas pagam muito, além de ser mal direcionado, por falta de conhecimento, não tem um planejamento adequado, não é? Principalmente as empresas, né? Sim. Que tem uma carga alta, não só tributária, tem muitas obrigações, muitos passivos, não é? E o poder público, como é que ele enxerga essa diminuição, né, de receita, na verdade? Com maus olhos. É lógico. Com maus olhos. Realmente eles estão se armando através de equipes de inteligência, tecnologia, cruzamento de dados, de informações. Então, eles estão buscando, através do imposto de renda retido na fonte e de outras situações mais complexas, cruzar dados. Para você ter uma ideia, o poder público também está se utilizando de uma possibilidade de desconsiderar negócios jurídicos válidos e poder exigir os tributos nesta situação. Para você ter mais noção, e principalmente para o seu público, o Imposto de Renda de Pessoa Física de 2014, quando a gente fala de Imposto de Renda de Pessoa Física, ele é um tipo de tributo que é realizado por autolançamento ou lançamento por homologação. É o contribuinte, via de regra, que realiza. E o que acontece? Encaminha para que o poder público homologue se esses valores estão adequados ou não. Quem tem o certificado eletrônico, que seria o eCPF, a Receita disponibilizou no site essa declaração já praticamente preenchida. Então, só faltando colocar os valores. Então, já está havendo uma mudança de paradigmas aí, né? Da mesma forma, para 2015 e 2016, os contribuintes em geral estarão recebendo estas declarações preenchidas, inclusive com os valores, porque eles vão fazer o casamento dessas informações. De forma lícita, assim, tecnicamente, quais são as formas lícitas de arrecadação tributária? Então, para que você haja uma menor arrecadação, tributária, se faz necessária a utilização do que nós chamamos da elisão fiscal. O que é a elisão fiscal? Seria uma prática preventiva também, então antes que se pratique o fato gerador. Então, por exemplo, o imposto de renda. Qual é o fato gerador? Obter renda. Antes que você tenha que declarar a sua renda, você pode se utilizar de algumas brechas da legislação ou de situações que a lei não te proíba. E com isso você vai conseguir fazer uma menor arrecadação. Então, a importância aí é verificar se enquadra nessa situação. Existem meios lícitos? Existem. Existem situações que o próprio poder público, através da legislação, oferece alguns benefícios. Só que, às vezes, o contribuinte não tem informação a respeito delas e não se utiliza desses benefícios. Então, para incentivar o pagamento, né, na verdade. Então, e normalmente, né, Gisele, vê se você concorda comigo, o público que não sabe preencher o seu imposto de renda, todo ano encontra muitas dificuldades, procura uma pessoa especializada para declarar, né, para fazer a sua declaração. E normalmente cada técnico tem uma forma lícita até, né, obviamente, de tentar, né, verificar qual a melhor forma da pessoa pagar menos, né, menos impostos. E como é que fica isso? É lícito mesmo ou tem algumas
técnicas que não podem ser utilizadas pelo profissional? Então, nós temos para o planejamento tributário seria de forma lícita. A economia tributária, nós vamos encontrar outras figuras, que aí se inclui, por exemplo, a evasão fiscal. Né? Então, a elisão, que foi o que a gente acabou de falar, ela é lícita e é preventiva. A evasão não, já aconteceu a prática do fato gerador, o contribuinte já é devedor e aí ele se utiliza de alguns meios fraudulentos ou então da prática de crimes efetivamente, né? Então, fraude, sonegação, simulação, falsidade ideológica, falsidade documental, descaminho, né, que é ingresso de mercadoria sem arrecadação dos tributos, sem a declaração. Então, todas essas situações acabam gerando aí para o autor, o contribuinte, né, uma punição, porque gera uma economia tributária, só que com uma prática de ilícitos, né, tributários, considerados como os crimes. E é responsabilidade do contribuinte, obviamente, mesmo que um profissional tenha sido contratado para isso. É bom que isso fique bem claro para o nosso telespectador. O contribuinte vai sofrer essa restrição, né? E também poderá, ficar demonstrado que o contribuinte não tinha condições de entender aquela situação, pode incorrer também a responsabilidade civil, né, objetiva para o profissional de contabilidade. Então, você falou sobre práticas ilícitas, né? E lícita seria, então, a elisão? A elisão fiscal. Seria a prática lícita para arrecadar menos tributos. Então, que outras formas de prática lícita? Por exemplo, se eu for realizar operações societárias, fusão de sociedades, cisões, incorporações, constituição de sociedades, são situações lícitas. Se uma sociedade empresária quiser instalar a sua sede, ela pode escolher o local dentro do território nacional? Pode. E que tipo de economia tributária isso poderia gerar? Eu posso buscar o local que me dê mais incentivos ou benefícios fiscais. Então, os incentivos fiscais já são uma forma de planejamento tributário, de arrecadar menos tributos, né? Uma outra situação que é extremamente importante, que é interessante, é a do imposto de renda de pessoa, do ITBI. Imposto de transmissão de bens imóveis. Quando a gente fala sobre o ITBI, qualquer negociação que você faça com bens imóveis, você deve arrecadar o ITBI. O ITBI é um tributo municipal, né, que aqui no município de Guarulhos, a sua alíquota é de 2% sobre o valor de negociação. Como é que isso pode gerar uma economia tributária? Existe na própria lei que prevê o ITBI, prevê a isenção para quando você quer se unir em sociedade, você vai fazer parte do quadro social e você tem que contribuir com o capital social. Eu posso contribuir para a formação de uma sociedade, do capital social, com bens, dinheiro ou créditos. Se eu integralizar alguns bens, eu não estou transmitindo da minha propriedade para a propriedade da pessoa jurídica, só que nesta situação o que acontece? Não incide o ITBI. Porque existe aí a isenção prevista na lei. Então, a princípio, é lícito, é legítimo. Tá? Então, em todas as outras operações societárias também, da cisão, da fusão, da incorporação, quando houver a transmissão de bens imóveis, também não incide o ITBI. Tá? Então, gera uma economia tributária de forma lícita. Certo. Ok. Olha, o assunto realmente é muito interessante. Nós vamos a um breve intervalo e vamos voltar para explicar melhor aqui esses exemplos que você deu, tá? É você que assiste o programa Visão Jurídica. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Seja você também um bombeiro formado pela Fire Rescue. Entre no nosso site ou ligue para o telefone 3106-5139. Você também pode ser um bombeiro profissional civil, formado pela Fire Rescue Bombeiros. A Fire Rescue vem formando bombeiro desde 1999 na capital. Faça sua inscrição e seja um bombeiro trabalhando no combate e na prevenção. Seja você um bombeiro profissional qualificado e trabalhe também na área pública como bombeiro profissional civil. Olá, voltamos para o segundo bloco do programa Visão Jurídica e hoje falando aqui com a doutora Gisele Passador Lombardi sobre planejamento tributário. Gisele, antes no primeiro bloco, ao final,
você falava sobre o ITBI e deu exemplos aqui nos casos de fusão, cisão e incorporação da pessoa jurídica. Como o nosso telespectador, né, nem sempre sabe o que é isso, então eu gostaria que você explicasse, né, de uma forma mais simples, o que é fusão, cisão e incorporação, só para que ele possa, né, de repente, até utilizar a técnica que é tão importante. Então, as sociedades empresárias, elas podem se unir de determinadas formas, ou então se desfazer, né? Então, quando nós temos a fusão, significa que nós temos duas pessoas jurídicas ou mais que querem, essas duas serão extintas e elas vão se unir numa terceira pessoa jurídica. Certo. Quando ocorre a transmissão de patrimônio, então essas pessoas jurídicas que se fundiram, elas tinham bens, imóveis, patrimônios, e quando houve a transferência, também no caso, ocorre a isenção do ITBI. Da mesma forma, existem sociedades que se beneficiam, é uma sociedade só, e elas querem se cindir, elas querem se separar. Então, essa única se dissolve e serão abertas outras duas. Então, também ocorre transmissão de patrimônio, sucessões na área de direitos tributários, relações trabalhistas, né? Então, a fusão seria a união, a cisão seria a separação. Certo. E a incorporação, eu tenho uma empresa maior, e ela pode incorporar outras menores que estejam a ver com o segmento, com o seu ramo de atividade que ela deseja. Então, nestas operações societárias, pode ocorrer várias possibilidades de planejamento tributário que geram lucro. Tá? Ou evitam, na verdade, né, uma arrecadação a maior. No caso do ITBI, que é municipal. Isso. E existem outras operações também, como o ágio, mas são um pouco mais complicadas e a gente provavelmente vai falar que podem gerar até, inclusive, a elusão, que seria uma outra figura. Então, você falou de elisão anteriormente, então agora vamos explicar ao telespectador o que é elusão fiscal. Então, isso, nós temos a elisão fiscal, que é lícita, a evasão, que é crime, são aquelas práticas, né, colocadas lá na lei de crimes contra a ordem tributária, omitir, falsificar, e nós temos a evasão, a elusão. Certo. A elusão seria uma forma, a princípio, de eu me utilizar de um negócio jurídico lícito para realizar atos que possam gerar uma menor arrecadação. Mas esses atos, ou eles acabam sendo sem causa, ou então eles são dissimulados. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar uma sociedade que quer se cindir. Então, eu tenho uma pessoa jurídica única, eles arrecadam muito porque eles estão com lucro e tem uma grande carga tributária. Eles enxergam ali a possibilidade de fazer a cisão, vai diminuir o lucro e eles podem, por exemplo, optar pelo simples, que é um outro conjunto de regras tributárias com uma carga bem inferior. Só que seria adequado, seria lícita essa situação, desde que eles se mantivessem realmente cindidos. O que acontece? Quando ocorre uma divergência entre aquilo que foi feito no contrato de cisão e o que de fato está acontecendo na sociedade, gera a situação da elusão fiscal. Então, é lícito a sociedade se cindir? É lícita. Só que ela se cindir e ela continuar no mesmo estabelecimento empresarial, com os mesmos funcionários, com a mesma contabilidade, tudo junto. Então, no fato, elas estão agindo de forma inadequada, contrária ao que o contrato está prevendo. Então, aí o que acontece? O poder público, ele vai e pode fazer uso de um dispositivo legal, que é o artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional, e desconsiderar este ato jurídico que é válido. Então, em tese, o ato jurídico de cisão é válido. Certo. Antigamente, nós só tínhamos que nos preocupar com o quê? Se o ato o agente era capaz, se o objeto era lícito e se a forma era prescrita na lei, se estava prevista na lei. Hoje não basta mais isso. Então, hoje, em decorrência da possibilidade dessa desconsideração, quando o contribuinte, a pessoa jurídica, for realizar outros atos, ela deve observar o quê? Se está sendo observada, na verdade, a função social do contrato. Então, por exemplo, eu vou me unir em sociedade. Eu criei uma sociedade para desempenhar uma atividade econômica, que seja a indústria. Só que eu não exerci um ato de indústria. E eu integralizei bens imóveis meus como parte do capital social. Não paguei ITBI. Aí eu alieno estes bens, teoricamente, né, eu cedo estes bens para um dos meus cotistas e houve transmissão de patrimônio de novo, sem pagar ITBI. Então eu estou exercendo a função do contrato?
Não. Então, o contrato não está sendo observado. Uma outra situação, se a substância for diferente da forma, isso também gera o direito do poder público desconsiderar estas situações. O que seria isso, a substância diferente da forma? Então, se eu vou realizar um contrato de compra e venda, um ato comercial, eu realizo esse contrato de compra e venda, no contrato está escrito que são tantos os produtos e é tal valor. Só que, de fato, não é isso que está acontecendo. O valor é outro e a quantidade de produtos é outra. O que vai prevalecer para o poder público não vai ser o que está escrito, vai ser a substância. E nos casos de dissimulação, esse caso da cisão que eu acabei de citar para vocês é clássico, né? Então, de fato, estaria acontecendo não estaria acontecendo a cisão, mas no contrato estaria acontecendo a cisão e geraria uma menor arrecadação tributária. Então, são estratégias, na verdade, lícitas que são muito utilizadas e o poder público já arrumou mecanismos de se defender, desconstituir essas situações por conta disso. Isso, o que fundamenta é o artigo 116 do Código Tributário Nacional, que foi emendado, foi colocado através de uma lei complementar, né, autorizando a autoridade administrativa a desconsiderar estes negócios lícitos se eles forem desprovidos de causa ou se houver a dissimulação. Certo. E com relação a exemplos de elusão, onde não há desconsideração, né, Então, assim, olha, existe uma questão na doutrina assim, porque a elisão é lícita. O mesmo fato, o mesmo ato, negócio jurídico que gera a elisão pode se transformar em elusão. A elusão não é crime, porque o crime é a evasão. Certo. É uma confusão aí. Certo. Mas a elusão, apesar de não ser crime, pode ser desconsiderado e o contribuinte ter que pagar altas somas aos cofres públicos. Então, o mesmo fato que é lícito, se for desprovido de causa ou dissimulado, fica ilícito. Então, por exemplo, temos uma situação que se chama casa e separa. É uma operação que está sendo bastante utilizada. Então, uma sociedade empresária que possui um bem imóvel disponível, uma empresa, tem um bem imóvel disponível. Se ela for alienar este bem, se ela for vender, o que vai acontecer? Ela tem que pagar o ITBI. Agora, se uma outra sociedade faz um aporte de capital nessa pessoa jurídica, ou seja, entra como sócia, fica lá como sócia e depois ela cinde. É lícito entrar em sociedade? É lícito cindir uma Até sociedade? Aí sim. É lícito. Só que quando essa sociedade B, ela se retira da sociedade, ela vai querer a parte que ela colocou no capital social. Claro. Só que ao invés de ela pegar em dinheiro, ela pega aquele bem. Então você está simulando o quê? A compra e venda de um bem imóvel sem o pagamento dos tributos. Entendi. Né? Uma outra situação... Seria uma estratégia para não recolher o ITBI. Para não recolher o ITBI. Então, uma outra situação que é muito interessante, tem a ver também com o direito familiar, são as holdings patrimoniais. Então, uma pessoa que tem um grande conjunto de bens, pensando já na possibilidade sucessória, né, ao invés de deixar para tudo ser resolvido através de um inventário, ele faz o quê? Ele constitui uma sociedade. Todo o seu patrimônio, ele integraliza como capital social. Então, saiu do patrimônio da pessoa física, entrou todo o patrimônio dele para a pessoa jurídica. Tá? Então, houve transmissão com isenção. Aí formou essa pessoa jurídica. O que ele faz? Ele é o cotista, né? Ele vai realizar o quê? Ele vai fazer doação de cotas para os seus herdeiros, respeitando a legítima. O que é a legítima? A parte que cada um dos herdeiros teria direito através de um processo sucessório, em caso de falecimento. Inventário, arrolamento de bens. Um arrolamento. Então, ele vai realizar isso, ele vai ceder as cotas com cláusula de usufruto. Essa cláusula de usufruto significa o quê? Que ele vai poder usar e gozar deste patrimônio enquanto ele estiver vivo. Quando este empresário vier a falecer, não vai ter que abrir inventário, não vai ter que pagar o ITCMD, que é de 4%. Né, sobre todo o conjunto de bens deixados pelo falecido. E aí, com o falecimento dele, se extingue a cláusula de usos e frutos e também fica beneficiado, os herdeiros já recebem a integralidade do seu patrimônio através das cotas, sem ter que pagar tributo algum. Então, nestas situações, o poder público não está fechando os olhos, eles se armaram através de um grupo de inteligência e todo aquele aparato, né, tecnológico para verificar, principalmente essas situações
situações de fusões, cisões, essas holdings, essas situações de casa separa, que acabam gerando rombos. Tem um índice da Receita Federal que diz que 250 milhões de contribuintes, eles estão arrecadando menos, se utilizando de planejamentos tributários. Né? E são pessoas que têm grande aporte de capital. Então, isso acaba gerando um rombo grande para o poder público. E o poder público consegue reaver esses valores? Então, mesmo que tudo tenha sido feito de forma lícita, aparentemente. Então, ele se utiliza dessa possibilidade de desconsiderar o que vem sendo rechaçado, vamos dizer assim, pelos empresários, até pela nossa comunidade jurídica, porque alguns entendem que estão havendo alguns arbítrios, né? Então, eles estão abusando do direito e desconsiderando casos que aparentemente seriam lícitos. Eles se utilizam disso através de recursos, eles entram com esses recursos perante o CARF, né, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E aí, é claro, tem direito de defesa ao contribuinte, então são processos complicados e mesmo se existir tendo fim esse processo, se o contribuinte se sentir lesado, ele ainda pode recorrer à justiça. Mas o poder público está conseguindo sim reaver estas situações, ele consegue receber e é por isso que nós estamos pedindo à nossa comunidade jurídica, né, está solicitando que seja regulamentado de uma maneira mais fechada o que seria de simulação, para não deixar tão ao livre-arbítrio do poder público estar desconsiderando. Porque de um lado... os atos ocorrem de forma lícita, mas existem aquelas estratégias para recolher menos impostos, nós sabemos, né? E claro que não agrada o poder público porque acaba, né, perdendo muito com isso. Acaba interferindo, né? Isso, então, interfere muito. Nós temos esses dois grandes poderes, essas duas forças aí que acabam ficando em conflito, né? Por um lado, nós temos o poder público que está no direito de arrecadar, tem que exercer a função social, se utiliza do direito financeiro, da lei de diretrizes orçamentárias para poder fazer o planejamento para o exercício seguinte, e aí a conta às vezes não bate, né? Certo. E para finalizar esse assunto tão interessante, né, até eu aprendi muito com isso, o que você diria para o nosso telespectador, aquele que pretende fazer um planejamento tributário? Olha, é possível, existem vários meios aí à disposição, né? Mas o interessante é que você tenha noção de quais são os prós e os contras, né? Então, nós vimos os casos lícitos, os casos em que pode haver uma desconsideração e essa desconsideração vai gerar um prejuízo grande também para as pessoas jurídicas, principalmente. Na verdade, ele deve contratar uma pessoa da área, não é? Habilitada para tratar desse assunto, porque é muito complexo, né? Contratos, envolve várias situações, é bem complexo mesmo. Bom, mas esclareceu muito, né, pelo menos a mim, assim, aprendi muito hoje. Gisele, muito obrigada, viu, por sua participação aqui no programa Visão Jurídica. Está convidada para um retorno, para que nós possamos voltar a falar nesse assunto novamente e outros, né, interessantes aqui para nós e para o nosso telespectador. Eu agradeço. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada. Obrigada. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica, muito obrigada por sua companhia e até a próxima semana. Visão Jurídica, atualidade, informação e conhecimento aqui na TV Guarulhos.